Bem, povo abençoado, hoje aqui, neste lugar, eu compartilhei uma mensagem muito importante aqui, que eu vou compartilhar com vocês aqui neste plenário. Eu compartilhei uma mensagem muito importante, mas eu quero começar antes de tudo. Quando eu tiver o meu feedback, claro, eu poderei me mover. Então, hoje, ok, agora, eu compartilhei as conversas mais recentes, e nós vemos que no mês de junho, o Senhor Todo-Poderoso, Ele me levou a Israel, a Jerusalém, e ao chegar lá, junho de 2024, então ele falou comigo de como ele quer voltar. Ele quer voltar para a terra. Então, naquele sonho, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor dos exércitos, Ele mesmo, o Senhor, Deus, Ele mesmo. Quando Ele agora veio na nuvem da sua glória, e Ele tocou no solo da terra prometida em Jerusalém. E Ele foi assim, Ele tocou, girando por algum tempo, como se Ele sentisse muita saudade da terra. E então, depois disso, Ele se levantou como um funil. Então, junho de 2024, por menos de 2 meses atrás, eu vi a nuvem de Deus voltando para Israel. E então, estes falam de eventos muito importantes que vão acontecer depois do arrebatamento da igreja. E então, no mesmo junho de 2024, ele me mostrou a chuva do Monte Carmelo voltando para Israel, e eu transmiti estas 2 visitações a vocês, povo abençoado. E então, ao mesmo tempo, no mesmo junho de 2024, ele me mostrou os 2 profetas do Senhor, aquele que estava no Monte Carmelo enorme e sentado no Monte Sião. Sentado de frente, perto do Monte Sião, de frente para o templo do monte, assim, muito enorme. E novamente eu vou repetir, eu me lembro muito bem naquele dia, usando uma jaqueta meio alaranjada. Então ele se voltou e ele olhou para a cidade de Jerusalém, assim. Então ele olhou novamente para o monte do templo, assim. Ele era muito enorme, eu vim ao vivo até vocês, e muitas pessoas na terra, os filhos de Jacó, se reuniram em um lado e eles ficaram todos olhando assim, bem de longe, com muito temor. Eles estavam olhando e dizendo, veja, ele voltou. Agora, quando chegou 8 de julho, o Deus Todo-Poderoso, ele escreveu em um sonho. Eu vim, novamente eu disse, junho de 2024, eu estava em Jerusalém e o Senhor me mostrou a sua nuvem. Naquela noite eu vi o próprio Deus, eu vi o dia futuro daquela cidade e o futuro da visitação daquela cidade, e eu vi a nuvem de Deus vindo do céu e tocando no chão, no centro do monte do templo em Jerusalém. E então, aquela profecia eu dei ao vivo na rádio. No mesmo junho de 2024, o Senhor me mostrou a chuva no Monte Carmelo, que quando eu for lá, o céu vai abrir e a chuva vai descer. Pesada chuva sobre o Monte Carmelo por um comando e decreto. Eu vim ao vivo no ar e eu anunciei isto para vocês. E então agora, também 8 de julho de 2024, recentemente, o Deus Todo-Poderoso naquela visão escreveu por volta de 1 pé de distância da mesa, ele escreveu Apocalipse capítulo 12, versículo 6. Apocalipse capítulo 12, versículo 6, que diz o seguinte: Apocalipse 12, 6.
Revelation chapter 12 verse 6 says the following. Ele diz o seguinte. Ele diz. Again, we read it together. Novamente vamos ler juntos. Then it says the following. Então ele diz o seguinte. He said the woman a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali ela fosse cuidada durante 1260 dias. Em outras palavras, a grande tribulação, 3 anos e meio. E esta mulher, nós sabemos, é Israel. Então você pode ver que, da maneira da conversa do Senhor, o Senhor agora está focando os seus servos em Israel. Então esta é a grande mensagem, a mensagem que você tem que levar de tudo isso, que o Senhor está começando a intensificar as conversas sobre Israel. E nós sabemos muito bem que quando ele está falando sobre a mulher fugindo para um lugar preparado para elas por 3 anos e meio, ele literalmente está falando a respeito da grande tribulação. Em outras palavras, ele está dizendo, vá até eles, você pode ir até eles e dizer para eles que a grande tribulação vai acontecer, número 1. E número 2, que a grande tribulação está próxima. Vá e diga isto para eles. O próprio Deus, com a sua mão, por volta de 30 centímetros da mesa onde eu estava sentado naquela visão, ele escreve Apocalipse 12:6, mas ele escreve da esquerda para a direita, então ele me faz saber o que vem em seguida. Quando ele escreve 6, eu já sei o que é a próxima coisa que ele vai escrever. Então, 11 de julho do ano de 2024, então Deus, o Espírito Santo, a pessoa de Deus, o Espírito Santo, ele vem e anda comigo, andando do meu lado direito. E então, ele diz em um cântico, Maranata, 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 Jesus está voltando novamente. Maranata, 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 Jesus is coming again. Ele cantou isto desta forma e eu vim ao vivo até vocês em 11 de julho de 2024. Isto é recente, são conversas recentes. E vocês podem ver muito claramente o Senhor falando somente uma única coisa, que vai dizer para este povo, Maranata, 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 Jesus está voltando novamente. E então, 13 de agosto de 2024, ele me mostra as ovelhas brancas mortas na grande tribulação. Então você vê que esta visão em particular de 13 de agosto e a visão de 8 de julho de 2024, elas são as mesmas. O Senhor está apontando para a vinda da grande tribulação como uma advertência para esta geração, para a igreja dos gentios, que eles precisam começar a se preparar porque a era da igreja está chegando ao fim. Esta é a primeira coisa que você pega de lá. E então, mais recentemente, a conversa recente que o Senhor teve com seus servos quando ele escreveu, foi ontem, na verdade, essencialmente antes de ontem, mas ontem, essencialmente, quando ele escreveu para mim uma mensagem, um pedaço de papel para Israel, e eu vi que eu encontrei os líderes de Israel e eu encontrei um segundo nível de líderes de Israel, e então eu vi muitas ambulâncias que estavam correndo em Israel, levando corpos mortos e pessoas machucadas pela guerra. Então, um tempo muito, muito sério, o povo abençoado, as conversas recentes, algumas delas eu não as mencionei. Mas você vê muito claramente que o Senhor está dizendo que não há tempo, as nações precisam se preparar, todos que querem entrar na glória precisam se preparar, mesmo quando estamos voltando nesta outra missão através do arrependimento, o Senhor está dizendo, arrependimento,
Todos precisam se arrepender e se apartar do pecado. Eles precisam se arrepender e se preparar para a vinda do Messias. Agora, eu comecei uma conversa aqui hoje, nesta noite, com o time aqui. O gazebo está cheio, a casa está cheia, o plenário está cheio aqui. E naquela conversa, eu comecei a olhar o juízo de Deus, o juízo final do Deus Todo-Poderoso. E eu disse que o Senhor vai julgar baseado em diferentes critérios, diferentes padrões e baseados em diferentes medidas que ele estabeleceu, e ele vai usar todas elas em cada pessoa. Então, hoje, neste local, eu foquei em apenas um padrão que o Senhor vai usar entre muitos, e lembre-se que todas estas profecias que o Senhor está dando é para um propósito, é para que vocês sejam iluminados, vocês sejam sábios, e que vocês agora possam ser instruídos em como vocês vivem aqui agora, baseado no que está vindo. Então, se você ouve que a grande tribulação está vindo, isto definitivamente deve te impelir e te instruir agora a se preparar para o arrebatamento, para não perder o arrebatamento e não perder a vinda do Messias no céu para arrebatar a igreja, a gloriosa igreja, a noiva. Então você tem que buscar arrependimento e santidade e justiça. Então, uma das coisas que o Senhor vai usar para julgar as nações e julgar cada pessoa, literalmente, naquele dia do juízo que eu quero lhe dar aqui hoje, então, devolver ao Sr. Matthew, é a longanimidade de Deus. O fato de que Deus é longânimo, ele sofre por muito tempo e ele é lento para irar-se, E desta forma, eu quero ler no livro de Ezequiel 33, Ezequiel capítulo 33, versículos de 11 a 12, ele diz o seguinte: um dos padrões que Deus vai usar para julgar cada pessoa é este aqui. E ele vai usar para julgar os rebeldes. Deixe-me ficar muito claro nisso. Este padrão é para julgar os rebeldes, aqueles que se recusam a se arrepender. Então, se você olhar as pessoas nesta era, as igrejas deste dia, as igrejas de hoje, você vai ver que eles não gostam de arrependimento. E isso deve te dizer o tipo de juízo que eles vão ter que encarar. Então, Ezequiel 33, versículo 11, ele diz o seguinte, ele diz: diga-lhes, eu juro pela minha vida, declara o soberano Senhor, que eu não tenho prazer na morte dos ímpios, mas antes eu tenho prazer em que eles se desviem dos seus maus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos. Por que iriam morrer, ó nação de Israel? Ele está dizendo que desta forma, ele está revelando a natureza compassiva do Deus Todo-Poderoso, a compaixão de Deus, que Deus é compassivo. O nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que me enviou, meu amigo Jeová Elohim, ele é misericordioso e gracioso e lento, demora-se em irar-se, paciente, muito paciente e longânimo, estritamente baseado por este atributo de Deus, de que ele é compassivo, gracioso, misericordioso, paciente, longânimo e tardio em irar-se, amando muito o seu povo, que somente isto já vai trazer juízo severo para o povo que rejeitar o arrependimento. Que isto vai ser usado como padrão.
que se o Senhor pode esperar todo este tempo por vocês para se arrependerem, e então você não se arrepende, então que razão você vai ter diante do Senhor para Ele não te julgar? Então, a natureza compassiva do Senhor será um dos padrões. A longanimidade de Deus, a paciência de Deus, será um dos padrões que Ele vai trazer severo juízo para os rebeldes. Ele vai usar isto contra eles no dia do juízo. Porque nós vimos muito claramente que o Evangelho Eterno, que declara no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 9, todo o caminho até o 11, ele diz o seguinte: o terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Ele será atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento destas pessoas sobe para todo sempre. E não terá descanso nem de dia, nem de noite, para aqueles que adoram a besta e a sua imagem, ou para qualquer um que receba a marca do seu nome. Muito sério, povo abençoado. Ele está dizendo aqui que antes deste juízo acontecer, que parte do Evangelho Eterno é pronunciar este juízo, para dizer para as pessoas que este juízo está vindo. E antes deste juízo acontecer, ele diz muito claramente aqui que o alerta da parte do Senhor é que isto vai ser severo, isto será insuportável e será eterno. Que se esta geração vai pregar o Evangelho Eterno, vai receber o Evangelho Eterno, então este Evangelho tem que instruí-los nisto, que há o juízo de Deus contra o pecado que está vindo e que este juízo será severo e eterno. Então, se este juízo que eu estou olhando hoje, um dos padrões que o Senhor vai usar para realizar este juízo, para ministrar este juízo, para executar este juízo, é a natureza compassiva de Deus, a paciência de Deus, que o nosso Deus é um Deus muito paciente, a longanimidade de Deus, que o nosso Deus tem esperado por tanto tempo para você se arrepender. É por isso que você ouve ele dizendo aqui no livro do Apocalipse 13:11, que eles vão beber do vinho sem mistura, 14:11, sem mistura, ou seja, não é diluído pelo arrependimento, não é diluído pela graça, não é diluído pela misericórdia, não há perdão e não há nenhuma compaixão nele. Por quê? Por causa da longanimidade de Deus. Ele se esperou por tanto tempo. Eu tenho pregado isso vez após vez em muitos países, e depois de ler o que o terceiro anjo pronunciou, o eterno juízo de Deus, que levanta o tormento, a fumaça do tormento daquelas pessoas eternamente, assim como é o nome do Senhor. Eu disse que este vinho, que é não diluído, simboliza a longanimidade de Deus, significando que o Senhor esperou por você tanto tempo para se arrepender e você não se arrependeu. Então ele traz o juízo para baixo, que não há mais arrependimento, nem misericórdia, nem perdão, nem compaixão, nem amor misericordioso, nenhuma graça nele. E para abrir um pouco mais e maior hoje, eu estou dizendo que essa longanimidade de Deus será o padrão do juízo dos rebeldes. Que você vê agora Ezequiel 33:11-12, que porque ele esperou muito tempo e que ele não tem prazer, ele esperou por vocês se arrependerem,
para o pecador se arrepender. Ele não tem prazer na morte do pecador, então ele esperou por tanto tempo e o pecador não se arrependeu. Então isso se torna o padrão para o severo juízo de Deus, que Deus esperou tanto tempo assim e ainda assim você não se arrependeu. E ele diz no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Em 2 Pedro, capítulo 3, ele diz o seguinte. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ele diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns entendem. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e ao conhecimento de Cristo. Muito sério. Que a longanimidade de Deus vai ser um padrão muito importante que vai determinar o quanto você será punido e julgado no lago de fogo. Que Deus não quer que ninguém pereça, não quer que ninguém vá para o inferno. Ele esperou por tanto tempo sendo lento, mas ele não está demorando, mas na verdade ele tem esperado e ele tem segurado o juízo, ele tem demorado para trazer o Messias, para que todos recebam uma chance de se arrepender, conhecer Jesus e não ir para o inferno. E que ele esperou por tanto tempo e ainda assim você não se arrependeu, então agora ele aumenta o juízo. Muito severo, povo abençoado, muito sério. O livro de 1 Timóteo, em 1 Timóteo, o povo abençoado, capítulo 1, ele diz o seguinte. 1 Timóteo, se você ler comigo lá, capítulo 1. 1 Timóteo 1, 15 e 16. Ele diz o seguinte: o padrão que Deus vai usar para julgar os rebeldes. Novamente, 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 15 e 16. 2 versículos. Ele diz o seguinte: esta afirmação é fiel e digna, que merece toda aceitação e consideração, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Versículo 16. Mas, por esta mesma razão, eu alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a sua imensa paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele creriam, haveriam de crer e receber vida eterna. Muito sério. Ele está dizendo que Saulo, que se tornou Paulo, quando ele estava matando os cristãos, perseguindo os cristãos, ele até mesmo, ele estava lá observando a morte e o assassinato de Estevão. E depois que ele observou e supervisionou aquela morte, ele ainda estava na missão de matar os cristãos a caminho de Damasco. Então o Senhor Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, meu Senhor? Ele disse: eu sou Cristo Jesus a quem tu persegues. E então ele diz que se Cristo Jesus pôde ser paciente com ele, Paulo, ele que estava matando cristãos e matando-os, assassinando-os, e recebeu este momento de arrependimento, o pior dos pecadores, ele diz. E então agora ele diz, como um exemplo para todos os outros piores pecadores, que Deus está esperando por vocês. Deus está demonstrando a sua paciência, ele não matou vocês. Ele está esperando para vocês voltarem ao arrependimento, para que vocês não pereçam. Que se vocês puderem ser pacientes,
com vocês, se ele pôde ser paciente com Paulo para libertá-lo, quanto mais com você. Se você realmente vier ao arrependimento, ele já mostrou que ele deseja perdoar. E ele diz que se você não fizer isso, o fogo será inacreditável. Ele vai julgar baseado na sua paciência, na sua longanimidade, na sua compaixão. Se você ler o livro do Êxodo, Êxodo 34, ele diz o seguinte, Êxodo 34, o Senhor diz o seguinte, povo abençoado, o livro do Êxodo, capítulo 34, ele diz o seguinte, Êxodo 34, vamos ler juntos novamente. Ele diz isto. Versículo 6. Ele diz: E passou diante de Moisés. Lembre-se que eu vi esta tremenda visitação. E ele passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, ó Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, tardio em irar-se, de grande amor e fidelidade. Então, todas estas qualidades, lento, tardio em irar-se, cheio de amor, vai ser usado para julgar os rebeldes. Que o Senhor é tardio em irar-se, esperando para você se arrepender por tanto tempo. E então você fala em se arrepender, ele vai aumentar o juízo. Muito sério, povo abençoado. Ele vai fazer pior. Ele vai, de fato, aumentar o juízo, esperando por você para se arrepender por tanto tempo. E então você não se arrepende. Então, a longanimidade de Deus e o fato de que ele é tardio em irar-se, a paciência de Deus, ele é abundante em paciência. Ele tem abundância em paciência, em abundância, esperando as pessoas se arrependerem. Ele vai usar isso contra os rebeldes. Então, este atributo de Deus será usado no dia do juízo como um padrão para o juízo. E ele diz aqui, Jeremias 3:12, ele diz o seguinte, ele diz: vá e proclame esta mensagem para os lados do norte. Volte, ó infiel Israel, declara o Senhor dos Exércitos. Não mais franzirei a testa cheio de ira contra vocês, porque eu sou fiel, declara o Senhor dos Exércitos. Não ficarei irado para sempre. Este é o Senhor, o Deus compassivo, mostrando a sua natureza compassiva, a sua paciência, a tua longanimidade, a sua tolerância com os pecadores, tolerando os pecadores, tolerando e suportando os pecadores e os seus abusos. Paciente, longânimo, tardio em irar-se. Mas se você abusar disso e recusar-se a se arrepender, ele diz que ele vai te julgar severamente naquele dia. Então, se você olhar qualquer pessoa nesta geração, quando o Senhor nos enviou neste tempo para anunciar esta geração para se arrepender, apartar-se do pecado, receber Jesus Cristo e ser santo e se preparar para a vinda do Messias, o retorno do Cristo. Se você vê qualquer igreja, qualquer pastor, qualquer cristão, qualquer pessoa que ouvir este anúncio com poder, a abertura do céu 19 vezes, chamando Deus mesmo na sua nuvem, aleijados andando, com os poços sarados, cegos enxergando, surdos ouvindo e todas estas maravilhas. Se você vê alguém que ouve este anúncio e não se arrepende, qualquer igreja, qualquer cristão, estas igrejas modernas da América, de Nairobi, onde quer que seja, então você já sabe o seu destino, porque eles terão abusado da longanimidade de Deus e o fato dele ser tardio em irar-se, da sua paciência e compaixão.
Que o Senhor os abençoe. Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês nesta manhã. E eu devolvo ao Senhor Matthew, o Messias está vindo. Repita esta oração. Diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo e me aparto de todo o pecado. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para prevalecer sobre o meu coração e me fazer me arrepender. Faça com que eu não abuse da sua longanimidade, mas entesoure e honre a tua paciência. Que eu possa entender, Senhor, que a sua longanimidade e o seu sofrimento é para o propósito de me atrair para Jesus. Usa-me, Senhor. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Obrigado.